Vamos orar então por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, te bendizemos aqui. Que realmente, Senhor, tu sejas adorado, tu seja engrandecido nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Que as palmas que o Senhor recebeu aqui no louvor e que o Senhor tem recebido aqui, que não sejam apenas das nossas mãos, Pai, mas que o nosso coração realmente se reverencie a Ti e aplauda tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nos enche, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, que a gente esteja voltado realmente para Ti, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, para a verdade da Tua palavra, para que a Tua palavra vai nos ensinar, está nos ensinando, Pai. Abre o nosso coração, faz com que seja uma terra boa, Senhor, para o Teu Evangelho, que gere muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, Senhor. Abre o nosso coração, Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Teu Evangelho caia no nosso coração e que ele não fique ali adormecido, mas que ele borbulhe, que ele cresça. Ah, Deus, que ele nos encha, Senhor, de vida, Pai, de paz, do Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Na semana retrasada eu falei sobre o Evangelho e nós estamos agora na nossa série Fundamentos, né? De plantação, nós estamos falando sobre plantação. 2021 para nós é o ano de... plantação. Ano de... ano de... plantação. Isso, nós estamos entendendo isso, né? Ano de plantação. Plantação do quê? Plantação dessa igreja. Estamos plantando essa igreja. E dentro disso, então, nós estamos falando sobre fundamentos que nós consideramos fundamentos, né? Para que a nossa igreja fique alinhada no entendimento para aquilo que a gente quer fazer e do evangelho mesmo. E como existem pessoas e infelizmente existem muitas igrejas que falam muito de muitas coisas, mas que infelizmente não estão talvez fomentando tanto o evangelho. E o evangelho ele precisa ser anunciado e ele precisa ser entendido. Nós precisamos entender isso. Então o evangelho basicamente é um Deus eterno, santo, irrepreensível, que a partir do pecado de um homem e de uma mulher, de Adão e Eva, se fez carne e veio aqui em nosso meio e viveu aqui santo e fez coisas que nós poderíamos fazer e perdoou pecados e fez milagres e restaurou a vida de pessoas e morreu numa cruz e depois ressuscitou, nos possibilitando então ser salvos. Bem básico é isso. Isso é o evangelho, certo? Só que, o que acontece? O grande propósito dessa igreja, o grande foco dessa igreja, a grande órbita que essa igreja ela está em volta é Jesus, é o evangelho. Porém, nós estamos numa sociedade e nós estamos num tempo em que a maioria das pessoas, e nós também, às vezes, fazemos coisas e nós utilizamos como meio para chegar em outras coisas. Um exemplo, né? Não que isso seja ruim, né? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, se eu tenho um emprego e eu desejo de alguma forma, poxa, eu tenho um emprego e eu gostaria de ganhar um pouco mais desse emprego. Então, o que eu faço? Eu pego e vou fazer uma faculdade para que eu possa ter um melhor salário. Certo? Não é isso? Basicamente é isso, né? Então, o que acontece? A faculdade ela acaba tornando-se um meio para que eu possa conseguir uma condição de vida financeira melhor, né? E assim nós vimos e a gente vê de todas as formas na vida das pessoas. Só que o que acontece? Quando a gente vem com uma mentalidade assim para a igreja, a gente acaba pensando que o evangelho e Jesus ele acaba sendo o meio para que a gente alcance alguma coisa. Vou usar outro exemplo aqui. Digamos que eu comece a orar para Deus e diga, Deus, eu preciso, os jovens aí, né? Eu preciso de uma namorada.
né? E aí eu começo a orar, Deus me dá... Então eu vou para a igreja e vou começar a orar, Deus, eu preciso de uma esposa, Deus me dá uma esposa, Deus me dá uma esposa. Isso está errado? Não, não está errado. Claro que isso pode ser assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, o Evangelho e Jesus, ele acaba sendo o meio para a gente alcançar coisas. Né? Ah, eu quero comprar uma casa nova. E aí começa a orar para que Deus abençoe. Deus abençoa, sim, é verdade. Não tem problema em orar nisso. Porém, o problema é quando as nossas orações e quando a gente começa a utilizar Jesus e o Evangelho para um meio que eu alcance alguma coisa. É sobre isso que eu quero falar, exatamente sobre isso. E por que que isso até certo ponto é certo e depois desse ponto acaba não sendo mais correto? Porque senão a nossa vida cristã acaba sendo em volta de nós mesmos. Porque eu oro para Deus para que Ele me abençoe. E eu oro de novo para Deus para que Ele me abençoe. E aí Jesus acaba sendo um meio para que eu alcance algum tipo de bênção. Só que nós precisamos inverter isso. Eu quero que o Giga coloque para mim uma imagem ali que vai ajudar vocês a entenderem. Por exemplo, eu gostaria que todos prestassem atenção aqui e olhassem aqui. Fazendo um favor. Aqui, ó. Então nós temos a religião e nós temos o Evangelho. Certo? Vocês estão vendo aqui o quadro, né? Temos a religião, ou seja, Jesus é um meio para que a gente consiga as coisas. E eu coloquei aqui bens materiais, sucesso, eu coloquei aqui também ministério e dons. Por que eu coloquei aqui ministério e dons? Porque às vezes a gente só quer se encaixar em algum lugar na sociedade, enfim, e a gente começa, Deus, nossa Senhor, se eu tivesse um dom, Deus, aqui, eu me encaixaria nessa igreja, entendeu? Ah, eu seria importante para o pastor. Ah, eu seria importante para tal pessoa. Nossa, eu estaria em evidência. Isso é a religião que faz isso, certo? O Evangelho é diferente. O Evangelho é o seguinte, o Evangelho... Os bens materiais, o sucesso que nós temos, os recursos que nós temos, o ministério que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, nós concentramos para que Jesus seja engrandecido através daquilo que nós somos e através daquilo que nós temos. Vocês conseguem entender isso? Então, até certo ponto, eu orar para Deus, Deus, eu gostaria que o Senhor me abençoasse nessa área, naquela área. Senhor, que o Senhor me desse uma esposa, Senhor. Abençoe meu casamento, Senhor. Eu queria uma condição melhor, Senhor. Muda a minha vida e tal. Não tem problema. Até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? Porque, na verdade, a nossa oração, talvez ela deveria mudar, ela deveria ser, Deus... Transforma o meu coração para que tu sejas o centro da minha vida. E a partir disso, todo o meu entorno vai mudar. Isso aqui é algo muito sério que eu estou falando para vocês. Isso aqui é fundamental. E eu gostaria que todas as pessoas da nossa igreja, em nome de Jesus, entendessem isso aqui. Porque se nós entendermos isso aqui... Realmente nós estaremos pregando e vivendo o Evangelho nas nossas vidas. Isso aqui o que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou falando aqui de uma teologia lá da faculdade, eu não estou falando aqui lá do seminário. O que eu estou falando aqui para vocês é coisa do dia a dia, gente. O que eu estou falando aqui para vocês são coisas aplicáveis. O que eu estou falando aqui para vocês é coisa que, infelizmente, é muito comum. E isso eu não quero para a nossa igreja. Eu não quero. O que eu quero para a nossa igreja é uma igreja que entenda que o Evangelho faz com que tudo que nós temos e nós somos, que ele seja para o nosso Deus, Jesus. É isso que eu quero. É esse que é o desejo do meu coração e é o desejo do coração das pessoas dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse ano praticamente nós vamos pregar basicamente isso aqui. Porque nós precisamos entender isso, porque isso é fundamento. Depois que isso estiver alicerçado, que a nossa vida estiver alicerçado nisso, aí, meu amigo, já era. Aí a coisa vai acontecer.
Olha só, eu quero também que o Giga coloque 2 frases aqui para mim. Uma frase é de um livro Igreja Centrada, do Timothy Keller. É essa a primeira. Olha só. O evangelho não se trata do que fazemos, mas do que foi feito por nós. E o que foi feito por nós produz viver inteiramente novo. Eu vou ler de novo isso aqui. O evangelho não se trata do que fazemos. Ou seja, eu preciso... vou dar um exemplo aqui, tá? Eu preciso guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu não chego no evangelho. Certo? Entenderam? Tá? Se eu... eu já dei o exemplo, né? Mas se eu discutir com a minha esposa em casa, eu não posso tomar ceia. Porque o evangelho se trata do que eu faço. Não é isso. Não é isso. O evangelho não se trata do que fazemos para chegar em Deus, mas do que foi feito por nós. Ou seja, o sacrifício que Jesus já fez. Então o evangelho não é do que eu faço, mas do que já foi feito em prol da minha vida. E o que foi feito por nós, Jesus morrendo e ressuscitando naquela cruz, produz viver inteiramente novo. Tem uma frase que fala assim: se você se negar a morrer, já está morto. Vocês entenderam isso? Se você se negar a morrer, já está morto. É claro que é uma frase que precisa de uma certa explicação. Mas, se nós, como cristãos, negarmos o nosso ego, o nosso coração morrer, nós já estamos mortos para o evangelho. Porque o evangelho se trata de nascer de novo. Vocês entenderam isso? Se nós, como cristãos, a gente querer resistir a nós mesmos, nós já estamos mortos. E agora tem uma outra frase que eu queria colocar. Então o evangelho, ele não se trata do que eu faço, e sim do que já foi feito por mim. E eu me aproprio disso. Essa frase aqui não está no livro lá, essa frase aqui é minha. O evangelho se trata de que Deus consumou nossa salvação por nós, por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele e, por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo. Quando a gente olha Jesus vindo, Jesus vem e fala: é chegado a vós o reino de Deus. E o que Jesus começa? Ele começa a saquear o mundo, o reino do inimigo, do diabo. Ele começa a saquear como? Ele começa a mudar a realidade das pessoas. E uma igreja saudável é uma igreja que ela é saudável espiritualmente e ela começa a mudar a realidade das pessoas. Essa igreja aqui, sendo saudável, ela começa a mudar a realidade das pessoas. Não só das pessoas que estão aqui dentro, que isso já seria muito bom e está sendo muito bom, porque isso já está acontecendo, vai mudando a nossa realidade, mas vai fazendo com que a igreja acaba mudando a realidade de pessoas que talvez não estão aqui ainda. Que é o que nós estamos fazendo. Certo? Então, como Jesus é um exemplo disso, Jesus veio e ele começa, então, as pessoas não enxergavam, ele ora para que elas enxerguem. Não tinha comida para as pessoas, então Jesus multiplica os pães e peixes. A pessoa não caminhava, ele vai lá e ora e a pessoa começa a caminhar. Ele começa a mudar uma realidade, que é uma realidade que tem o seu começo no pecado. E quando Jesus vem, ele quebra essa realidade, ele quebra esse ciclo e ele passa então a trazer uma nova realidade para nós. E quando nós vamos para Jesus e quando o evangelho, aquilo que ele fez por nós, nós nos apropriamos disso e nós dizemos assim: Jesus, o que tu fez por mim naquela cruz é suficiente. Nós nos apropriamos dessa nova realidade, é uma realidade de vida agora, não é uma realidade mais de morte. Em Romanos capítulo 6 e 22 fala assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? Jesus, ele muda a nossa realidade. Eu não estou falando aqui de religião, gente, eu estou falando aqui do dia a dia. Eu estou falando aqui de coisas que mudam a nossa vida todos os dias, mudam o nosso interior. Ele é o único que pode nos fazer nascer de novo. E o próprio Evangelho fala que é necessário que a gente nasça de novo. Não existe reforma no Evangelho, existe nascer de novo. Nós nascemos de novo, porque agora nós temos uma nova natureza, uma natureza de Cristo. É como se fosse um dominó, não sei se vocês já viram, se vocês procurarem no YouTube tem. As pessoas às vezes eles fazem assim, ó, um monte de dominó em pé. E aí aquele dominó ele tem um tipo de formato. E daí vem alguém e pega e bate no primeiro dominó. E aquele primeiro dominó ele vai desencadeando um monte de dominó caindo e vai forma outra imagem. Não sei se vocês já viram isso. De vez em quando eu dou uma olhada nisso, porque eu gosto, eu acho interessante. Né? Eu acho interessante a capacidade de quando a gente morre, que é o que acontece com o dominó quando ele cai, o que vem é uma nova imagem, o que vem é um novo começo, o que vem é uma nova vida. E talvez é um exemplo interessante para ilustrar isso. Então, nós temos um formato, quando nós estamos em pé, quando nós queremos que o Evangelho e as coisas de Deus sejam um fim para que nós possamos chegar e alcançar algumas coisas. Nós temos um formato. E quando Jesus vem, ele pega e bate nesse primeiro dominó aí. E todos os dominós e talvez as nossas convicções e talvez as coisas que a gente faz e tal, faz com que a gente morra para nós mesmos. E aquilo vai caindo e vai formando uma nova imagem. Vai desencadeando novas coisas na nossa vida. E aquilo muda e transforma quem nós somos, o nosso coração. Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 2. Eu quero ler um texto aqui e falar de mais uma coisa aqui. Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o 5, fala assim. Marcos 2, do 1 ao 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí. Eu queria que você pensasse da perspectiva dessa pessoa que estava deitado numa maca. Se ele estava deitado numa maca, obviamente porque ele não podia andar. Então as pessoas, ouvindo que Jesus estava em casa, eles começaram a vir muita gente lá. E eles não conseguiam chegar até Jesus. Eles abrem um buraco no teto de onde Jesus estava. Pensa só, né? Digamos que Jesus está aqui e alguém abre um buraco. Claro que o teto não era de laje, né? Enfim, mas alguém entrando ali com uma maca pelo teto. E aparentemente, se a gente olhar pela perspectiva dessa pessoa que estava nessa maca, primeiro que ele já correu um risco danado, né? Já estava sem caminhar. Levado pelo teto por uma maca, né? Podia ter caído e se machucado mais ainda. Certo, mas não é disso que eu quero falar, né? O que aquele homem queria e o que ele precisava? Aparentemente assim. O que vocês pensam que ele veio pedir para Jesus? Para andar, né? Se ele não caminhava, ele veio ali pedir para Jesus para que Jesus fizesse um milagre para que ele pudesse caminhar.
Só que aí Jesus responde para ele o seguinte: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que esse texto aqui ensina para nós? Que às vezes, aquilo que a gente pensa que de fato é aquilo que nos trava, que é a pior coisa da nossa vida, talvez não seja. Tem um exemplo bem interessante de um cara que ele é uma pessoa assim como se fosse um agente de artistas, né? Então os artistas chegam para ele e dizem assim: eu quero ser famoso. Se eu ser famoso, eu vou ser feliz. Eu preciso ser famoso. Eu quero ser um ator de cinema. Eu quero fazer série. Eu quero fazer filmes. E as pessoas chegam para ele não famosas e ele tem esse trabalho de possibilitar com que essas pessoas sejam famosas. E ele falando num texto então sobre isso, ele diz assim: as pessoas são tão ingênuas. Elas pensam que elas vêm para mim e que elas ficarem famosas, elas terão seus problemas resolvidos. E se elas ficarem famosas, aquilo vai mudar a vida delas. Mal sabe elas que se elas não mudarem o coração delas, nada vai mudar na vida delas. E esse texto aqui, ele está nos ensinando que aquele homem, ele não precisava andar, embora Jesus tenha curado ele. Mas o que ele precisava era que os pecados dele fossem perdoados. A coisa estava muito mais profunda do que ele pensava. E o fato de ele não andar era só o que estava exposto. Mas o que estava no íntimo era que ele precisava ser perdoado. Às vezes nós pensamos que o nosso problema é o nosso chefe que nos atrapalha e que reclama. Às vezes nós pensamos que é a nossa mulher que não para de reclamar. Que é o nosso marido que não faz nada do que a gente pede. Embora, não sei na casa de vocês, né? Mas lá em casa tem uma lista toda semana de coisa para arrumar. E eu falo para a Grace: não precisa me lembrar a cada 6 meses. Né? Não, eu arrumo sem ela falar. Mas demora, né? E aí, às vezes a gente acha que é isso. E às vezes a gente acha que... Tinha um senhor que ele vinha falar comigo. E ele veio falar comigo mais 5 vezes. Ele disse: pastor, eu preciso conversar contigo. Pastor, eu preciso conversar contigo. Pastor, eu preciso conversar contigo. Falei: meu irmão, vem conversar comigo. E ele foi umas 4 ou 5 vezes conversar comigo. E ele dizia assim para mim: pastor, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego, pastor. Se eu tiver um emprego, pastor. Se eu tiver um emprego, tá tudo certo, pastor. Vamos orar pelo teu emprego. Não só orei pelo emprego dele. Eu falei com um amigo meu. Eu disse: tu não precisa de uma pessoa assim, assim, assado? Eu preciso. Então eu disse para ele: eu vou passar o contato de um homem aqui. E você, se você puder, faz um teste. E se der certo, contrata ele. Pela amizade que a gente tem. Pode deixar comigo. E ele ligou para o homem e ele chamou o homem para ir lá trabalhar. E o homem bateu o recorde lá. Ele trabalhou 1 dia e meio. Eu falei que ele bateu o recorde nas outras. Era só meio-dia. Lá ele foi 1 dia e meio, acho que por causa de mim. E daí ele foi de novo e ele veio conversar comigo de novo, e ele veio conversar comigo de novo. E a outra vez ele disse assim para mim: pois é, eu fui contratado por uma empresa lá, mas a empresa lá falou para mim assim. Eu disse assim para a empresa lá: tudo desorganizado, pastor, tudo desorganizado. E eu perguntei para eles se eles já assistiram a Fórmula 1. Vocês já viram como que na Fórmula 1 eles trocam o pneu do carro? Eu olhei para ele: eu não estou entendendo o teu exemplo. É que uma empresa tem que funcionar assim. Eu falei: meu irmão, mas a Fórmula 1 é a Fórmula 1. Nós estamos falando aqui de uma empresa pequena. Não vai funcionar como a Fórmula 1. E lá também não deu certo, pastor. Eu disse: poxa, meu irmão. Não, o problema teu não é o emprego, meu irmão. O problema é o teu coração. Está desalinhado. Não é assim que funcionam as coisas. E ele achava que o problema dele era o emprego. E os artistas chegavam para aquela pessoa achando que se eles ficassem famosos, eles tinham o problema resolvido. A empolgação passa. Entendeu? A empolgação desse homem aqui de caminhar, em 2 meses ele já estava acostumado a caminhar de volta. E a angústia do coração dele ia voltar.
Jesus falou para ele, não falou para ele caminhar. Jesus falou assim, os teus pecados estão perdoados. O que sustenta você não caminhar, eu estou te perdoando agora. Em nome de Jesus. Que a gente esteja com o nosso coração disposto para que Deus mude o mais profundo dele. Em nome de Jesus. Para que o Evangelho, ele não seja um meio pelo qual a gente alcance as nossas coisas. Mas que tudo que nós temos e somos seja um meio pelo qual a gente fale e anuncie o Evangelho. O Evangelho que mudou a minha vida e que eu espero que tenha mudado a sua vida é a coisa mais importante que nós temos e somos. Então, portanto, coloque isso no teu coração. O Evangelho, Jesus, a Bíblia não é um meio pela qual nós alcançamos. Sim, a gente pode alcançar. Em nome de Jesus. Ninguém aqui quer passar dificuldade, ninguém aqui... Não, a gente não quer isso, não é isso. Mas, de fato, o que nós precisamos é que Deus mude a nossa essência a cada dia. Mude o mais profundo do nosso coração a cada dia. E que esse Evangelho faça parte da nossa vida como o dia que nasce, como as pessoas que a gente ama e como aquilo que transforma quem nós somos e temos. Em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam? Giga, coloca para mim de novo aquela primeira imagem lá. Só para a gente ver de novo aí para reforçar. Isso aí muda a nossa identidade, sabia? Olha lá. Ó. Certo? A gente coloca tudo que temos e somos em prol de Jesus. Amém? Isso muda a nossa identidade, sabe por quê? Quando a gente pergunta para as pessoas, quem é você? Que eu tenho bastante experiência disso, né? Porque no consultório eu pergunto bastante, né? Mas se você perguntar para alguém, quem é você? As pessoas vão dizer o que elas fazem. E a partir do momento que Deus muda quem nós somos, entende? Quem é você? A gente não vai dizer mais mais o que nós fazemos, e sim quem nós somos. Nós somos filhos de um Deus que nos tirou da sepultura e nos possibilitou ter vida e vida com abundância. Amém? Amém. Vamos orar então por essa palavra.